Nosso tema da nossa live de hoje é um medo, né? O que as pessoas vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Isso é uma crença que a gente precisa trabalhar, tá? Se você quer ser aí um confeiteiro de alta performance, quer ser aí uma confeiteira renomada, você precisa trabalhar isso dentro de você, porque isso vai fazer aí diferença na sua caminhada, na sua trajetória. Vamos chegando, pega esse aviãozinho aqui, já envia para 5 amigos que precisam ouvir o que eu tenho para falar hoje aqui nessa live. É algo super importante, gente. Ó, hoje eu tô aqui, ó, um de olho aqui na live e outro aqui no meu coulis de morango que eu vou ensinar para vocês no final da live. Então é importante que você não saia da live no meio, porque no final eu vou dar uma receita de cheesecake assada, gente, que é assim uma coisa dos altos céus. Eu vou te ensinar aí todos os segredos para você fazer uma cheesecake perfeita, tá? Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, eu não gosto de cheesecake, não gosto porque... Sabe por quê? Porque não comeu uma boa ainda. Porque quando come ela verdadeira, maravilhosa, macia, sem nenhum tipo de gruminho, só aquele sabor do cream cheese na sua... Nossa! É isso aí. Se você não ficar até o final, você perde. Então, fica até o final da live. Gente, a nossa live de ontem, se você não viu, infelizmente ela não ficou gravada, mas eu vou fazer vídeo para colocar lá no canal do YouTube, tá? Tem alguns recadinhos para dar para vocês antes da gente começar. Primeiro, se você não é inscrito ainda lá no canal do YouTube, me faz esse favor, criatura de Deus. Lá no meu perfil, lá na minha bio, tem lá o link para você, só clicar lá, vai cair direto lá no meu perfil do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho para você ficar aí por dentro de todas as novidades. Eu sei que vai ser super importante para você, porque depois de um tempo a gente vai passar a postar os conteúdos todos lá no YouTube. Então é legal você estar lá, tá bom? A gente está lá com mais de 70 inscritos, quero ver aí bater uns 30, pelo menos 100, aí até a gente acabar essa live, vamos embora? Lembrando vocês que as nossas receitas são enviadas através de e-mail ou pelo Telegram, tá? Através de e-mail você precisa ir lá nos meus destaques, lá na minha bio, lá nos meus destaques tem um destaque chamado baixar receita. Você vai clicar ali, vai aparecer uma tela para você lá, você vai digitar o seu e-mail e vai cadastrar. Só que não basta só se cadastrar. Se você só se cadastrar, você não vai receber a apostila em PDF. Você precisa entrar no e-mail que a minha equipe envia para você em meu nome, tá? Depois que você achar esse e-mail, você clica lá e depois você confirma. Então são 2 confirmações, tá bom? Se o seu e-mail for da Gmail, se não tiver lá na sua caixa de entrada, eu te aconselho a olhar ou lá na sua caixa de promoções ou no spam. E se você tiver dificuldade com e-mail... Gente, olha, a gente tá fazendo de tudo para facilitar a vida de vocês. Nossa, Se você tiver dificuldade com e-mail, você vai lá nessa mesma página lá para você colocar o seu e-mail, lá embaixo tem escrito Telegram. Você clica lá, vai cair direto lá no Telegram, então as receitas estão todas postadas lá. Para quem chegou agora, hoje a gente vai falar sobre aí um assunto bem legal, que é a comparação, o medo do que as pessoas vão pensar de você, do medo que as pessoas... do que você sente que as pessoas pensam a seu respeito, tá? E a nossa receita é uma cheesecake assada com coulis de morango Maravigold, que vocês precisam ficar até o final da live para poder acompanhar. Ontem nós falamos a respeito de precificação. E quem estava na live de ontem viu quanto é importante você saber precificar, tá? Como eu disse ontem, não existe nada melhor do que você entregar um produto, um bolo para seu cliente, seja lá o que for, e você se sentir que você deu o valor correto, sabe? Não se sentir triste em relação a isso. Porque logo quando eu comecei a trabalhar, quando as pessoas me perguntavam o preço de alguma coisa, gente... Eu tremia na base igual vara verde, sabe? Era muito complicado. O cliente pedia preço e meu coração já começava a palpitar forte, sabe? Tem alguém que é assim aqui nessa live? Me diz aí.
Oi, Sandra, tudo bem? Bem-vinda. Tem alguém aí que fica com o coração aí na mão quando o cliente pede orçamento? Não pode ser assim, gente. Vocês precisam... É uma coisa que não é fácil, mas vocês precisam sentar para ver as finanças de vocês. É algo importante. Vocês têm que lidarem como se vocês fossem empresa, porque na verdade vocês são uma empresa, vocês estão prestando um serviço. Tá? Então é importante você ter aí todo o controle financeiro, saber quanto você está cobrando, para você não levar prejuízo e você continuar aí trabalhando. Porque o que acontece? Rapidinho. Você passa o preço errado, sabe? Aí depois você fica se julgando, se maltratando. Aí o que acontece? O seu desânimo pela confeitaria vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí que chega num ponto que você vai falar o que? A confeitaria não dá dinheiro. E realmente a confeitaria não dá dinheiro, gente? Claro que não. Se você souber trabalhar, se você tiver a disciplina, se você tiver foco, se você estudar, é claro que dá. Você consegue faturar 5, 6 mil, 10 mil reais por mês. Tá? E esse é o meu objetivo aqui com vocês hoje. Esse é o meu objetivo com vocês em relação a todas essas lives, essa maratona de lives que a gente está fazendo, é para poder te ajudar. Eu comecei, gente, com uma batedeira de gancho, aquelas de 2 dedos, de 2 negocinhos, sabe? Com 2 tabuleiros, 2 tábuas. Foi exatamente com isso que eu comecei. Se eu tivesse lá com aquela neura, eu não tenho as coisas para começar a trabalhar, será que eu estaria aqui já dando essa live aqui para vocês, esse conteúdo para vocês? Tá? Então, assim... começa aí, sabe? É importante tudo isso acontecer aí na sua vida, tá bom? Confeitaria dá sim dinheiro, gente, é vocês saberem trabalhar. Todas as receitas que eu tô fazendo, desde a primeira live que a gente fez, eu tô dando praticamente um passo a passo para você dar aí o start inicial. E assim, ó, não se preocupe com o que vai ser amanhã, sabe? Dê o seu melhor hoje, porque é o hoje que importa, tá? Amanhã vai chegar, tá? Então, assim, foca no hoje, porque assim, a gente foca muito no que vai acontecer depois e a gente acaba não agindo quando tem que agir, que é no agora, né? Então, assim, foca ali no que depende de você. Vocês viram ontem que a precificação... Lembra daquela precificação de 3? Soma todos os ingredientes que você gastou e multiplica por 3. Vocês viram que a diferença da nossa receita de mousse foi de quase 20... Mais de 20 reais, gente, de diferença. Você pode achar pouco agora, mas imagina só, você vendendo 10 receitas dessas, cobrando o valor abaixo. Seriam mais de 200 reais aí no seu faturamento. Então, vamos pensar. Vamos cair aqui na nossa live de hoje, que é sobre um medinho básico. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Tá? Tudo certo até aí, gente? Maravilha! Para quem está chegando agora, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Te convido a ficar até o final dessa live que a gente tem uma receita bem boa. Ok? Vamos que vamos. Pessoal, em uma cultura onde a necessidade da perfeição ela impera, tá? Em prol de possibilidades, a gente acaba caindo numa armadilha muito grande, que é o quê? O medo que você tem do que as pessoas estão pensando a seu respeito, do que os outros estão pensando a seu respeito. Aí eu te pergunto, quem são os outros? Tá? Porque não adianta só aquele medo. Você tem que começar a analisar, pessoal, todo o seu tipo de comportamento, tá? A gente vai bater muito nessa tecla porque confeitaria não é só açúcar, não é só ingredientes, não é só o bolo que tem que sair perfeito. Você como confeiteira, você como confeiteiro, você precisa se cuidar, você precisa ter o controle emocional da sua vida, tá? Porque você tendo o controle emocional da sua vida, a confeitaria vai se tornar ainda mais linda para você, tá? Porque às vezes existem situações que a gente passa pela confeitaria que a gente acaba querendo desistir e a gente pensa muito a coisa ruim. Por quê? Porque a gente não tem um controle emocional. Tão importante quanto você fazer um bolo lindo, maravilhoso, você precisa saber se controlar, você precisa saber cuidar de você, tá? Então, a gente vai muito aí, sabe, nessa tecla, a gente vai ficar aí o tempo inteiro,
porque isso faz parte aí do processo. O confeiteiro de sucesso, ele tem isso, ele tem esse controle emocional, tá bom? Você é daquelas que fica choramingando por tudo? Me diz aí se você é dessas. E aí, pessoal, acaba surgindo medo da gente ser rejeitado porque a gente não é o quê? Perfeito, tá? Só que assim, a gente fica naquela de não atender a expectativa das outras pessoas e a gente acaba se frustrando com nós mesmos. Então, assim, uma das coisas que você precisa fazer é quando você começar a se comparar, quando você começar a pensar no que as pessoas estão pensando ao seu respeito, analisa quem são essas outras pessoas, tá? E analisa a situação também que você está. Por quê? Porque você analisando a forma que você está, você consegue fazer um ajuste e começa a agir naturalmente. Você começa a ser você, tá bom? E uma das coisas que você precisa evitar aí nesse exercício, pessoal, porque não é fácil, tá? É uma tarefa aí árdua que você tem que trabalhar em você. Só que assim, uma vez que você trabalha ela, é libertador, de verdade. Porque você ter medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, vão pensar em relação ao que você vai fazer, isso vai te paralisar de uma tal forma que você não tem ideia, tá? Ficar com medo do que as pessoas pensam a seu respeito, faz você desistir de sonhos, faz você desistir dos seus propósitos, tá? Então assim, quando vier essa sensação assim, nossa, quero fazer tal coisa, mas o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Você para e fala assim, não, eu vou fazer porque eu sou único, eu tenho a minha própria essência e é isso aí, tá? Você é único, você quando foi criado, as células que tem no seu corpo é só sua, tá? É o seu DNA, então assim, você tem que aceitar isso. É uma autoaceitação. E assim, evite a autocrítica exagerada, tá? Lembre-se sempre, ninguém é perfeito. E você precisa incorporar esse pensamento aqui, ó, dentro da sua cabeça, porque ninguém é perfeito, gente. Nesse mundo que a gente está hoje, aí no mundo digital, né, onde a gente abre o Instagram, tá as blogueiras maravilhosas, tá lá os galãs todos maravilhosos, tá? Só que assim, e o que rola por trás, tá? Então, muito cuidado quando você ficar pensando, sabe, querer se comparar, querer pensar mesmo assim em relação ao que as outras pessoas pensam de você. Cuidado, é importante isso, tá? Reconheça e valorize a si mesmo, tá? Você tem qualidade, eu tenho qualidade, você tem defeito, eu tenho defeito, tá? Então assim, outro exercício, quando você começar lá a pensar, tô me comparando ou tô com medo do que as pessoas vão achar, se coloca no papel, se olhe no espelho, sabe? Comece a falar ali as suas qualidades, sabe? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa gentil. Comece a falar suas qualidades e você vai ver que essa sensação ela vai sumindo, tá bom? Mas vocês precisam trabalhar isso dentro de você. Não adianta eu só estar aqui falando com vocês não se exercitarem, vocês precisam fazer isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu precisava colocar uma placa lá na minha casa porque eu queria anunciar para as pessoas que eu estava fazendo bolo. Só que assim, aí a gente pensa logo, nossa, mas o que as pessoas vão falar? Um garoto lá vendendo bolo. Aí começa aquele bando de pensamento lá ruins, né? Mas foi uma coisa que eu consegui trabalhar desde muito cedo, tá? Eu venho de uma família aí onde a gente precisou lutar muito para conquistar todas as nossas coisas. Sem vitimismo aqui, gente, pelo amor de Deus, porque vítimas não vencem. É só um exemplo aqui para vocês, tá? Então a gente teve sempre que correr atrás, batalhar muito e não se importar muito com o que as pessoas pensavam ao nosso respeito, tá bom? Então assim, eu consegui trabalhar logo de uma forma rapidamente para poder aí não ficar nessa armadilha, ficar preso nessa armadilha, porque isso é uma armadilha, isso te deixa aprisionado. Então muito cuidado com isso, tá bom? E como eu falei antes, né, você tem que evitar a comparação. A comparação ela pode ser boa em um aspecto, mas pode ser muito ruim em outro, tá?
Gente, eu tô mexendo aqui um coulis de morango, que é para ficar prontinho, para quando a gente for fazer a nossa receita. Como eu falei para você, evite a comparação. Gente, os outros são os outros, você é você. Olha que coisa mais linda, você tem uma essência única, você tem um DNA único. Então, assim, não fique se comparando com a estrada do outro, você não sabe o que o outro carrega, você não sabe a bagagem que o outro carrega, o outro não sabe a bagagem que você carrega, sabe? Só você sabe a dor das suas lágrimas, só você sabe a dor que você sente, só você sabe o sacrifício que você passa, sabe? Só você sabe a felicidade que você sente, a alegria. Então, assim, os outros são os outros, então assim, deixa os outros serem os outros e seja você mesmo. Não tem nada mais lindo, sabe? Quando você sente por dentro, isso reflete por fora em você. E não tem nada mais lindo, gente, do que você ser autêntico, ser você, sabe? É isso que vai fazer a diferença na hora lá da sua venda com o seu cliente, tá bom? Porque às vezes a gente fica tanto assim naquela, o meu concorrente, sabe? Querer ter aquela comparação, querer ser igual ao seu concorrente. E acaba o que acontece? O seu cliente vai fechar com o seu concorrente. Por quê? O concorrente está sendo ele mesmo. Enquanto você está querendo ser ele está sendo ele mesmo. Então ele está ganhando venda. Tá? Então assim, por quê? Porque ele está sendo ele está sendo a essência que é dele. Então assim, começa a trabalhar aí a sua essência, começa a trabalhar aí o seu eu, tá bom? Que isso vai fazer muita diferença lá na sua trajetória, quando você for você, entende? Sem precisar fingir, sem precisar ficar com aquela neura de querer estar agradando a terceiros, tá bom? Sempre foca naquilo que depende de você, tá? E lembrem-se sempre, o que os outros pensam a seu respeito é problema deles, tá? É problema dos outros, não é o seu problema, tá? O que importa é o que você pensa a respeito de você, tá bom? Isso é o que mais importa. E quando você precisar assim, fazer uma comparação, se compare também com você, com o que você era antes, com o que você era um ano atrás. Será que você não mudou nada? Será que você não evoluiu em nada? Não é possível, gente. Não é possível. Tá? Então, assim, fica esse exercício aí pra vocês. Se compare com quem você era ontem, tá? Com quem você era há 5 anos atrás e não com os outros lá, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado um pouco claro pra vocês. A gente tem aqui... a gente precisa dividir o nosso tempo entre o tema e a nossa receita, tá? Então, assim, pessoal, a gente sempre vai trazer esses temas para vocês porque eu acredito que a confeitaria, para a gente ser um confeiteiro maravilhoso, sabe, um confeiteiro assim de alta performance, não basta a gente saber fazer apenas receitas, tá? Vai muito além disso, tá bom? Porque assim, você é ser humano, você é um ser especial, então não é só açúcar, não é só receita, é além da receita, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma cheesecake assada. Para quem não sabe, cheesecake é ali uma torta, um bolo, né, à base de queijo, à base de cream cheese. Existe aí inúmeras possibilidades para você fazer, existem inúmeras receitas, existem inúmeros modos de preparo de uma cheesecake. Tem cheesecake assada, tem cheesecake que é só com a base de gelatina, não sofre nenhum tipo de cocção, só refrigeração, né? Eu já comi das duas, mas a minha favorita é essa que eu vou ensinar para vocês. Esse é um passe-venda fantástico. Eu vendo muito, quer dizer, eu vendia muito. Na verdade não, gente, eu vendo muito, porque eu geralmente faço elas mais em datas comemorativas, mas você pode ter lá no seu cardápio com toda certeza. Ela é sempre campeão de vendas aqui no meu Natal, tá? Eu faço ela com frutas vermelhas, que é final de ano, então tá em época. E sem falar que fica maravilhosa. Coisas importantes. A base dessa nossa cheesecake é o cream cheese, tá? Então ele precisa ser um cream cheese de boa qualidade, porque isso vai fazer diferença no resultado final. Eu sempre vou falar isso, gente. Isso vai fazer diferença no resultado final, porque vai, tá? Começa aí a trabalhar a sua crença de merecimento, tá? Porque isso é uma crença de merecimento. E começa aí a utilizar ingredientes de alta qualidade, começa a embutir. Eu sei que às vezes é difícil, mas vai aos poucos. Você não consegue usar, acha que o seu custo vai ficar muito alto dizendo 100% manteiga? Usa metade margarina, metade manteiga. Depois você vai ver que depois você vai mudando as proporções.
usa 60% manteiga, 40% margarina. Aí você vai indo. Quando você vê, você está usando só manteiga. Eu tenho prazer de falar quando eu mando lá um orçamento para meu cliente, quando eu mando uma proposta para meu cliente, que eu uso ingredientes da mais alta qualidade. Porque para mim isso é muito importante. Eu quero ter aquela sensação de que eu estou entregando o melhor para meu cliente. Não que você não consiga fazer o melhor com ingredientes secundários, com ingredientes mais baratos. Consegue sim, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu só quero que você comece a trabalhar isso. Por quê? Porque assim, se você quer ser uma confeiteira grande, uma confeiteira renomada, uma confeiteira aí de sucesso, você precisa usar ingredientes bons, porque isso vai fazer a diferença no seu produto final, que é o quê? O paladar, tá? Não basta ser bonito, tem que ser gostoso. Vocês conseguem entender? Diz aí pra mim que vocês conseguem entender. Às vezes eu vou parecer um pouco duro, gente. Vou parecer um pouco duro, mas é pro seu bem, tá? É o que vai fazer diferença, é o que vai fazer a diferença entre você e o seu concorrente, para você de forma positiva. Ok, ingrediente cream cheese, ok, bacana. Esse que eu estou usando é da Catupiry, bem gostoso, eu achei ele no Açaí por R$30, uma bag lá de 1,2 kg, tá um preço bem bom, tá, gente? Açúcar refinado, tá bom? Ovos inteiro, creme de leite, pode ser o creme de leite fresco, pode ser o creme de leite de caixinha. É importante, quando vocês forem usar creme de leite, deem preferências para aqueles de caixinha, dê preferência para aqueles que têm a maior porcentagem de gordura, porque aí a preparação fica bem melhor, tá? Ou se você puder, o creme de leite fresco, ó, Maravigold, tá bom? E tem um segredinho que eu vou contar para vocês no final, quando eu tiver aqui todos os meus paranauês prontos, eu vou contar o finalzinho, o segredo, o pulo do gato, tá? O que vai fazer a diferença aí no sabor da cheesecake. Deixa eu até esconder aqui para vocês não perderem. Pessoal, o que é importante aqui? Nas lives eu não passo quantidades. Por quê? Porque eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nas dicas, prestem atenção aqui nas técnicas, tá? Porque se vocês for pegarem aí uma caneta para ficar anotando receita, eu vou acabar perdendo tempo aqui falando para vocês vão acabar deixando alguma coisa escapar. Então, assim, foca na técnica, no modo de preparo, e a receita a gente envia por Telegram ou envia por e-mail, tá bom? Ok. A base da cheesecake. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora, tá? A base da cheesecake, a gente tem inúmeras possibilidades também, tá? Tem a tradicional, que é com o biscoitinho embaixo, né? O biscoito Maria, o biscoito maisena com manteiga, faz aquela farofinha lá embaixo. E tem também uma opção que eu fazia lá no restaurante que eu trabalhava, o Gero, restaurante maravilhoso do Grupo Fazano. Para quem não sabe, eu trabalhei aí quase 10 anos na Rede Fazano, entrei como ajudante, saí como chefe de confeitaria, então assim foi uma grande escola para mim. A gente fazia com uma base de genoise embaixo, tá? Não era nem genoise, era pão de ló. Genoise é o que vai manteiga. A gente fazia o pão de ló e colocava na base. Por quê? Porque assim, a gente sempre que trabalhava fosse trabalhar algum tipo de sobremesas, a gente gostava sempre que tivesse várias texturas. Então tinha que ter alguma macia, tinha que ter alguma coisa crocante, era quase sempre. Então o que a gente fazia? A gente fazia a base de pão de ló, um pão de ló assim bem fininho, tá? Depois o creme, e quando a gente ia servir para o cliente, a gente não colocava a calda por cima. O que a gente fazia? A gente colocava açúcar e queimava para fazer o brulê, sabe? Então ficava aquela casquinha crocante em cima, é maravilhoso. Uma dica bacana para você, um diferencial, quando seu cliente lá encomendar uma cheesecake com você, manda a calda para ele à parte, tá? E em cima assim você coloca açúcar e faz aquele brulezão maravilhoso. Nossa, isso vai ficar magnífico, tá? A gente fazia lá com pão de ló. Eu já vi pessoas fazendo com granola, com aveia, tá? Nunca comi, na verdade, só vi fazendo. Mas hoje a gente vai fazer aqui a tradicional. Bom,
Qual é a pergunta? Não vi. Gente, é o seguinte. A receita vai estar lá no nosso canal do Telegram ou lá no e-mail, tá? A minha equipe vai enviar para vocês. A gente está fazendo hoje uma cheesecake assada. E tá pronto aqui o meu rolinho. A nossa base, gente. Biscoito bem trituradinho, tá? Mas aqui eu deixei até uns pedacinhos, ó. Não tem problema não, pode deixar meio grosseirão. Boa noite, Silvânia, bem-vinda. E aqui, pessoal, eu vou adicionar manteiga, tá? E vou fazer lá a minha farofinha. Ups. Ok? Estou fazendo a base da minha cheesecake. Aqui está a farofinha de o biscoito maisena triturado e aí eu estou adicionando manteiga, tá? Todas as medidas vocês vão receber. Lembrando, gente, que as receitas elas são em gramas, tá? Então, assim, é importante você ter, ó, a balança. Lembra que eu falei lá no comecinho das nossas lives lá atrás, a live de utensílios, que a balança ela vai ser a sua melhor amiga? Então, é importante vocês terem a balança para ter aí um padrão nas suas receitas, tá? Isso é importante, gente. Tudo é importante. Tudo é importante. Não é... É porque, assim, quando eu falo que tudo é importante, é porque uma coisa tá ligada à outra, tá? Não dá pra você querer ser um confeiteiro de alta performance se você se não tiver tudo alinhado, tá bom? Então, assim, ó, emocional, tá? O seu padrão de receita, a sua precificação, tá? Então, assim, é uma coisa que precisa alinhar para poder você viver bem. Isso é algo que você precisa trabalhar em você. Você tem que trabalhar para você ganhar o seu dinheiro, sabe? Não é para você ter a sua qualidade de vida, gente, tá? Não é só trabalhar, não. Você precisa ter qualidade de vida. Tudo ok até agora? Gente, ó, minha farofinha aqui tá pronta e eu tenho um aro aqui de 20 e tenho uma forma aqui de fundo removível. Eu coloquei ela aqui dentro, ó, tá? E vou colocar isso daqui na base. Pessoal, adiciona um pouco de sal, tá? Já estava aqui na minha receita, eu lembrei agora, adiciona sal. Porque assim, eu estou usando manteiga sem sal. E fica com um gostinho bem bom quando você dá uma realçada no sabor. Ó, tá aqui na minha base. Eu vou levar essa base aqui pro forno por aproximadamente aí uns 7, 8 minutos a 180 graus, tá? E vou reservar. Depois que você assar essa base aqui, que ela estiver pronta, já pega aí o seu forno e já coloca ele na temperatura mais baixa que ele tem. Por que na mais baixa? Porque é a temperatura que a gente vai assar a cheesecake. A temperatura... Eu vou falar de temperatura daqui a pouco, tá bom? Botou lá a sua base, tá pronto, o que se faz? Abaixa lá o forno, a temperatura do forno. Aqui eu vou bater o cream cheese com açúcar, eu vou usar o batedor raquete. Se você não tiver uma planetária, eu te sugiro que você deixe o cream cheese entrar em temperatura ambiente. Você tendo planetária ou não, o cream cheese é legal você trabalhar ele com temperatura ambiente, porque assim ele não força a sua batedeira. Ah, Maíra, se eu não tiver batedeira, eu consigo fazer na mão? Consegue também, tá? Cream cheese e açúcar, vou bater até ficar bem homogêneo. E aí, gente, tudo ok? Vocês já comeram cheesecake? Já fizeram? Me dá um... Se já fizeram, me dá um sim. Se já comeram, sim. Me diz aí. Ó, aproveita que hoje é quarta.
Já faz aí pro final de semana, pra família. São poucos ingredientes, você acha aí no supermercado, então... Faz aí pra família. Tô aqui só misturando tudo. Gente, falar um negócio pra vocês, a gente tá preparando uma coisa assim tão legal pra vocês, tão legal. Eu demorei um pouquinho aí pra tomar um pouco de vergonha na fuça, pra poder estar passando aí os conteúdos pra vocês. Eu sei que muita gente me pediu e eu sempre falava que ia dar e nunca acabava, nunca dava. Só que agora tá dando, gente, tá? E pode ter certeza que eu tô dando aqui pra vocês as melhores receitas da vida, com as melhores técnicas, sabe? Então, assim, aproveita, tá? Só isso que eu falo pra vocês, aproveitem, tá? Queria eu ter toda essa informação quando eu comecei lá atrás. Pessoal, bem batidinho, virou um creme bem homogêneo aqui, aí eu vou adicionar os meus ovos, tá? Eu não quero criar nenhum tipo de ar aqui dentro, tá? É só pra fazer uma mistura, mas sem precisar bater muito, sem precisar incorporar muito ar, tá bom? Não é pra ficar um creme fofo, ele não vai ficar um creme fofo. São ovos inteiros, tá, pessoal? Lembrando que vão variar receitas e receitas, tá bom? Mas a base da assada é praticamente essa. Gente, essa daqui é uma cheesecake de receita base, tá? Então, assim, através dessa receita aqui, vocês conseguem criar outros sabores. Só para misturar bem. Ok. Vocês viram que é bem rapidinho, né? É só misturar, ficar homogêneo. Ó, a primeira parte é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, com creme espessozinho, bem bonitinho. E agora eu adiciono o meu creme de leite. E esse daqui não é o segredo. Meu creme de leite. Pessoal, tá pronta aqui a base da minha cheesecake, que é o creme que a gente vai levar para o fogo para assar. E o que eu falei para vocês, qual era o segredo? Alguém aí chuta o palpite? O que eu vou usar aqui no final dessa receita? Qual o ingrediente que eu vou colocar aqui dentro? O que vocês acham que é? Me diz aí. É algo que praticamente todo mundo tem em casa. Tem em casa. Facinho. Mas que vai fazer uma grande diferença no sabor final. Vai parecer que você está comendo um iogurte assado. Será iogurte assado? Ó. Olha, acertaram de primeira. Gente, é isso mesmo, tá? O limão, ele vai trazer aí umas notas para sua cheesecake que eu vou te falar que vai fazer diferença absurda, tá? Eu já fiz cheesecake sem limão e com limão. E assim, a diferença é muito grande. Então, para você realçar, para você ter aquele gosto... Faz, gente, faz, experimenta e depois vocês me dizem se eu não estava certo. Tá, ó. Limãozinho aqui, o sumo de meio limãozinho. E tá pronto. Aí eu despejo em cima daquela minha base que já estava assada e volto pro forno de novo. Só que agora é o seguinte, a minha base eu assei a 180 graus. A cheesecake eu vou precisar assar ela a 120 graus, tá? Essa é a temperatura aí
que eu utilizo aqui em casa porque eu tenho um forno que tem ventoinha, que distribui calor por igual, que é elétrico, então ele chega a essa temperatura, 120. Mas se você não tem, você assa na temperatura mais baixa do seu forno. É importante vocês assarem em temperatura baixa porque isso faz diferença. Ó lá, faz a diferença. É isso que vai deixar sua cheesecake macia. Porque se você, como tem ovo ali, sabe, tem queijo, tem ovo, se você assar em temperatura muito alta, isso vai começar a coagular. Aí o que vai fazer? A cheesecake vai ficar com um aspecto arenoso. Gente, eu não gosto de nada muito arenoso não, tá? Recheio arenoso eu não gosto, cheesecake arenosa eu não gosto. Sabe coisas que não... Você sabe que não dissolveu? Não é minha praia. Tá? Então assim, ó, assa em temperatura baixa. A 120 graus... ela vai ficar mais ou menos aí 80 minutos, 1h20, é isso mesmo, é bastante tempo, porque ela precisa ter um cozimento lento, tá? Se o seu forno for 140 graus, 150 graus, você vai deixar ela mais ou menos por volta de 1 hora. Se a sua temperatura menor for 180, pode ser que ela fique aí 50 minutos, 45. Vocês precisam ficar de olho. Qual que é o ponto certo da cheesecake? Vocês vão ver que ela vai inchar, vai ficar bonita. Só que assim, ó, a borda tem que estar firme, mas o centro ele precisa estar molinho ainda, tá? Não é molinho de cru. Você vai pegar e vai balançar ela, você vai ver que a borda vai estar firme, mas o centro ele vai continuar, sabe, sem aquela firmeza das bordas. Ele vai continuar um pouco mais mole, porque ela começa a assar pelas laterais, tá? Para depois chegar no centro. Quando a borda estiver firme e lá o centro estiver mole, você desliga e tira do forno. Não deixa ela dentro do forno com o forno desligado. Tem que deixar ela fora do forno. Depois é só vocês colocarem para gelar e tá pronta, maravilhosa. Vocês têm dúvidas, gente? Diz aí para mim, por favor. Dúvidas, falem-me agora. O Cálice para sempre. Não, porque eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois. Tudo ok até agora? Maravilha. A cobertura, lá a nossa calda, o que a gente pode utilizar para colocar na cobertura da cheesecake, para acompanhar a cheesecake? Gente, aí vocês podem deixar a imaginação de vocês fluírem mesmo. Por quê? Calda de chocolate funciona, caramelo salgado funciona, caramelo funciona, aquela calda de frutas amarelas que eu ensinei vocês a fazerem lá com a panacota de gengibre funciona maravilhosamente bem, tá? Então assim, ó, as pessoas que são, eu do Nordeste, que amo as frutas que tem no Nordeste, tipo bacuri, cupuaçu, fica tudo maravilhoso, gente. Aproveita aí as frutas que tem na sua região e arrase, tá? Aqui eu fiz um coulis de morango. O que é um coulis? É uma mistura da polpa lá da fruta com um pouco de açúcar, se necessário. Ela pode ter cocção ou não, tá? Essa de morango aqui, eu fiz cocção. Bati todos os morangos inteiros com muito pouquinho água, coloquei um pouco de açúcar e coloquei lá para reduzir. Aí ele fica essa coisa maravilhosa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Perfeito, tá? Aí, o que eu faço na hora de servir? Eu coloco o meu coulis lá, se não for com o brulê em cima que eu falei, coloco lá o coulis em cima. E eu gosto de colocar fruta fresca, porque isso também adiciona aí textura para seu cheesecake, fica gostoso, fica refrescante, e fica maravilhoso. É isso. Gente, dúvidas? Gostaram da receita? Pessoal, façam essa receita porque a gente fazia ela lá no... Nem vou falar nada. Só vou aconselhar vocês, apenas façam, porque vale super a pena. É um carro-chefe aí que você pode colocar no seu cardápio, é um diferencial. Ainda mais quando você conseguir entregar ali um produto maravilhoso, feito de forma correta, tá? Isso vai fazer você aí se destacar entre os seus concorrentes, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha live. Eu tô sentando toda hora porque a titio aqui tá um pouco cansado. Tá? Mas aí, ó, obrigado por vocês terem participado. É sempre um prazer ter vocês comigo. Lembrando que a gente vai até o dia 21 de fevereiro, tá? São 21 lives. Amanhã a gente vai falar de um assunto muito, muito bacana, que é blindagem
com ganache e barreiras de contenção, tá? Isso é primordial para quem quer fazer bolos aí altos e seguros, tá? Então assim, amanhã a gente tem live de ganache e de barreira de contenção. E a gente tem também, gente, a gente vai ter tanta live boa. A gente vai falar sobre estruturação, a gente vai falar sobre cremes de confeiteiro e suas variações, tá? A gente vai falar sobre... Mas o que a gente vai falar? Gente, tem muito... São 20... Gente, eu não tô lembrando aqui agora, tá? Mas eu só falo pra vocês que são muito bons. Porque o que a gente faz? A gente faz essas caixinhas de perguntas lá nos meus stories, mas é importante que vocês respondam, porque a gente consegue aí fazer um filtro, a gente consegue filtrar o que vocês querem, o que vocês precisam. É por isso que a gente faz todas as nossas lives voltada para isso, tá bom? É isso. Beijo enorme para vocês, obrigado mais uma vez e a gente se encontra amanhã.